A independência dos Estados Unidos, que será o tema central desse vídeo, foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, que era o nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em 1776, os habitantes das colônias inglesas da América do Norte romperam os laços que os prendiam à Inglaterra. Com esse gesto, feriram de morte a unidade do sistema colonial e criaram um tipo de regime político que era inteiramente novo, que foi a república, com base na democracia representativa e em um território de grandes dimensões. As colônias inglesas da América do Norte formaram-se a partir das primeiras décadas do século XVII. Em 1776, que foi o ano da independência, as colônias reuniam mais de 2 milhões de habitantes. Eram, ao todo, 13 colônias e cada uma com características próprias. Entre as colônias do Norte e as colônias do Sul existiam profundas diferenças. Nas do Norte imperavam pequenas propriedades rurais que eram cultivadas por colonos livres. Nas do Sul, a economia tinha por base grandes fazendas de produtos tropicais, nas quais trabalhavam africanos escravizados. As colônias do Norte, algumas das quais formavam uma sub-região conhecida como Nova Inglaterra, e tinham um clima relativamente frio e seus produtos agrícolas eram semelhantes aos cultivados na Europa. Isso desestimulou o comércio com a metrópole. Assim, os colonos do norte e também os do centro, onde se desenvolveram cidades como Nova York, desfrutavam de uma certa autonomia econômica. O sul, que era de clima mais quente, especializou-se no cultivo de produtos tropicais destinados à exportação, tais como o tabaco, o anil e o algodão. Entretanto, esse comércio enriquecia apenas o grupo dominante, o qual era formado por grandes fazendeiros. Nessa região predominavam a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo. Aos poucos, as atividades comerciais dos colonos do norte ultrapassaram as fronteiras regionais. Surgiram, desse modo, triângulos comerciais. O mais conhecido começava com a exportação de peixe, madeira, gado e produtos alimentícios para as Antilhas. Aí, os colonos comerciantes compravam melaço, rum e açúcar. Em Nova York e na Pensilvânia, transformavam o melaço em mais rum que trocavam por escravos na África. Estes escravos eram vendidos nas Antilhas ou nas colônias do Sul. Outro triângulo começava na Filadélfia, Nova York ou Newport, com carregamentos trocados na Jamaica por melaço e açúcar. Esses produtos eram levados para a Inglaterra e trocados por tecidos e ferragens que eram trazidos para o ponto inicial do triângulo. Um terceiro comércio triangular começava com o transporte de peixes, cereais e madeira para Espanha e Portugal. Daí, os mesmos navios levavam sal, frutas e vinho para a Inglaterra, de onde traziam artigos industrializados no retorno à América. Inicialmente, as leis inglesas de navegação não impediam o desenvolvimento das colônias da Nova Inglaterra porque não eram aplicadas, mas quando o comércio colonial começou a concorrer com o metropolitano, surgiram atritos. Esses atritos trouxeram a aplicação de impostos e mais impostos. O crescimento do comércio colonial levou o governo da Inglaterra a mudar de política. Para isso, contribuiu também a Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, entre ingleses e franceses. Vencedores, os ingleses se apossaram de grande parte do Império Colonial francês, em particular das terras a oeste de suas 13 colônias na América do Norte. Para pagar as despesas com a guerra, o parlamento inglês decidiu aumentar as taxas e impostos sobre as 13 colônias. Além disso, foi criada uma força militar de 10 mil homens que era destinada a aumentar o controle sobre as colônias da América do Norte. Uma parte dos custos de manutenção dessa força deveria ser paga pelos próprios colonos. Em 1764, o parlamento estabeleceu o Sugar Act, foi a lei do açúcar, criando novas taxas alfandegárias sobre grande quantidade de produtos estrangeiros, entre os quais o melaço antiliano, que era necessário para a fabricação de rum e açúcar. Em 1765 veio o Stamp Act, que foi a lei do selo, que obrigava os colonos a comprar e colocar selos nos documentos legais, nos contratos comerciais, nos jornais e até em baralhos. Desse modo surgiram as primeiras manifestações de rebeldia. Insatisfeitos, representantes dos colonos promoveram em Nova York o Congresso da Lei do Selo em 1765, que se declarou fiel à coroa, mas decidiu boicotar o comércio inglês. Diante disso, comerciantes ingleses pressionaram o parlamento, que revogou a Lei do Selo e reduziu a taxa sobre o melaço. Mas o problema
não era apenas de ordem econômica. Além do descontentamento com as medidas do governo britânico, muitos colonos eram influenciados pelos ideais iluministas. Essas pessoas sonhavam com a formação de um novo país, independente e republicano. Muitas delas se recusaram a cumprir a lei de aquartelamento de 1765. Essa lei exigia que os norte-americanos contribuíssem com alojamento, víveres e transporte para as tropas inglesas enviadas às colônias. Em 1767, os ingleses exigiram que os colonos pagassem impostos sobre produtos importados, como o chá, o vidro, o papel e os corantes. Foram as chamadas Leis Townshend, que era o nome do primeiro-ministro britânico. A resposta dos colonos foi o boicote às mercadorias inglesas. O comércio da metrópole caiu então para um terço do que era antes. Mais uma vez, os importadores agiram e em 1770 foram abolidas as Leis Townshend, mas não o imposto sobre o chá. Uma nova crise eclodiu em 1773 com a Lei do Chá, que concedia o monopólio do comércio desse produto à Companhia das Índias Orientais. Descontentes, os colonos não tardaram em reagir. No porto de Boston, que era a capital da colônia de Massachusetts, na Nova Inglaterra, comerciantes disfarçados de índios destruíram a carga de 3 navios carregados de chá. No episódio que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, o parlamento inglês reagiu energicamente, votando medidas que os colonos logo apelidaram de leis intoleráveis. Elas determinavam o fechamento do porto de Boston, a ocupação militar de Massachusetts e o pagamento de uma pesada indenização. Enquanto isso, o governo inglês adotava outras medidas que atingiam os agricultores. Em 1763, por exemplo, após vencer a França na Guerra dos 7 Anos e conquistar o atual Canadá e terras situadas a oeste das 13 colônias, como o Vale do Rio Ohio, a Inglaterra proibiu que os colonos as ocupassem. A isso se seguiu o Ato de Quebec de 1774, pelo qual a região de Ohio e do Noroeste passavam a pertencer à província de Quebec, no Canadá. As novas leis prejudicavam os pioneiros, que eram os colonos que avançavam em direção ao oeste em busca de terras virgens. Prejudicaram também os fazendeiros sulistas, que eram igualmente interessados em ocupar novas terras. Tudo isso levaria os agricultores a aderir à revolta que se propagava entre os comerciantes. Indignados com as leis intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental de Filadélfia em setembro de 1774. De caráter não separatista, o Congresso enviou uma petição ao rei e ao parlamento inglês reivindicando a revogação daquelas leis. Em 1775, os colonos passaram a se organizar militarmente depois de um conflito em Lexington que provocou a morte de alguns deles. Nesse ano, reuniu-se em Filadélfia o segundo Congresso Continental, que nessa ocasião assumiu posições claramente favoráveis à separação. Em junho de 1776, os colonos da Virgínia proclamaram sua independência. Para chefiar a resistência foi nomeado George Washington. Em 4 de julho de 1776, finalmente, os delegados ao segundo Congresso Continental de Filadélfia promulgaram a Declaração de Independência, que foi redigida por Thomas Jefferson, com mudanças que foram introduzidas por Benjamin Franklin e Samuel Adams. Enquanto isso, já em março de 1775, eclodiam os primeiros conflitos armados entre milícias organizadas pelos colonos e tropas do exército inglês com a tomada de Boston pelos norte-americanos. Era o começo do que viria a ser chamado depois de Guerra de Independência. Derrotados em Nova York e Filadélfia em 1777, os colonos ganharam um novo ânimo ao vencer a Batalha de Saratoga também em 1777. Contribuiu para as vitórias o decisivo apoio francês. Na França, as informações sobre a Declaração de Independência provocaram entusiasmo. Imbuídos das ideias iluministas, alguns franceses partiram para a América, onde iam engrossar as fileiras dos que lutavam pela liberdade. Um deles foi o Marquês de Lafayette. Por outras razões, a monarquia francesa também se mostrou favorável à causa dos colonos, pois eles punham em dificuldade o grande inimigo de ambos, que era a Inglaterra. Em fevereiro de 1778, o governo francês firmou com o Congresso norte-americano um tratado de amizade, aliança e comércio. O acordo assegurava aos rebeldes o apoio francês em homens, armas e dinheiro. Com a ajuda naval francesa, a guerra ampliou-se para o Caribe e as Índias. Em 1779, chegaram ao território americano 7.500 franceses comandados pelo general Rochambeau. Nesse mesmo ano, o governo da Espanha entrou na luta contra a Inglaterra. Em 1781, sitiado em Yorktown, o exército inglês capturou
ou seja, rendeu-se. 2 anos depois, o governo britânico reconhecia a independência dos Estados Unidos da América pelo Tratado de Versalhes. As fronteiras do novo país foram fixadas a noroeste nos Grandes Lagos e a oeste no rio Mississippi. Temos então a primeira Constituição moderna. Em 1787 foi proclamada a Constituição norte-americana. Inspirada no Iluminismo, a carta definia o Estado como sendo uma república federativa presidencialista, estabelecendo a coexistência de 3 poderes independentes, que eram o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do executivo seria o presidente da república, que seria eleito para um período de 4 anos por representantes das assembleias dos cidadãos. 2 casas comporiam o legislativo ou congresso, que era a Câmara dos Representantes, com delegados de cada estado na proporção de suas populações, e o Senado, com 2 representantes por estado. Uma Corte Suprema de 9 juízes indicados pelo presidente resolveria os conflitos entre os estados e entre estes e a União. A primeira Constituição da América assegurava as liberdades e os direitos dos cidadãos, mas mantinha intacta a escravidão, em franco desacordo com os ideais iluministas. No próximo vídeo eu falarei sobre a Revolução Industrial. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.